a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Liegos Tech, vamos bater um papinho aí, dando sequência, né, a uma série de vídeos que eu tenho feito sobre dar sobrevida para máquinas mais antigas. E quero aproveitar também e estou trazendo para vocês aí o nosso novo cenário virtual de gravação, que substituiu o antigo cenário que tinha aquelas poltronas retrô que a minha esposa usa inclusive para fazer podcast. Ela faz podcast lá no canal dela, então quem não conhece o trabalho da DJ Agatha Shelford, procura aí no YouTube, DJ Agatha Shelford, tá aparecendo aí embaixo escrito. Como é que faz, né? Procura lá, se inscreve no canal dela, dá essa força pra gente. Se você é produtor de conteúdo, se você desenvolve alguma coisa, se você tem alguma atividade interessante, quiser compartilhar aí, fazer parte, né, e dar uma entrevista pra gente, se você é da área esportiva, se é da área do eSports, enfim. Se você quiser compartilhar com a gente aí sobre sua profissão, né, e dar uma entrevista, faça contato conosco aí para a gente viabilizar o podcast. Fazemos podcasts com pessoas do SL, né, aqui com avatares e tudo, mas também fazemos podcasts com pessoas reais, utilizando o ambiente virtual com pessoas reais. Vocês querem ver que interessante? Nós gravamos uma série, né, minha esposa fez uma série de entrevistas com a galera do projeto que eu faço parte, o Groove Online Prevenção. Então você tem lá o The Voice, lá o Denilson Bastos, você tem os outros músicos que compõem a banda do Groove Online Prevenção, tem lá o Lucas Gonçalves, famosíssimo também, né, youtuber, baterista, professor, um cara excepcional, tem outras pessoas. Então assiste lá que a gente fez isso. Pessoas reais sendo entrevistadas aqui pelo avatar, né, pela minha esposa, utilizando o avatar dela. No momento a gente faz gravado, né, e a gente utiliza aqui, eu faço toda uma montagem de elementos para a pessoa, como se ela aparecesse numa tela aqui, né. Então, eu tenho ainda a meta e a missão, que eu vou cumprir um dia, de colocar uma pessoa sentada aqui num ambiente virtual. Uma pessoa real sentada no ambiente virtual, tá? Eu vou colocar uma pessoa aí. Não é difícil de fazer. Tá, tecnicamente falando, não é difícil de fazer, é até mais fácil do que muitos imaginam. Então dá para fazer sim. Um dia eu ainda vou concluir essa missão aí. Beleza? Mas assistam lá, acompanhem lá. Esse quadro que está aparecendo aí, pessoal, nosso Pix, é o Pix do canal da minha esposa, tá? Então, quem quiser contribuir, pode bater o QR Code aí, ler esse QR Code aí e mandar um Pix pra gente aí de qualquer valor. Isso ajuda muito a gente continuar seguindo adiante aqui, tá, galera? Nós estamos num momento, inclusive, que a gente está precisando muito de que nossos projetos deem um retorno melhor, tá? Isso é muito sério, um dia eu vou falar sobre isso. Mas agora o foco do vídeo é outro. Eu estou trazendo para vocês cenários, espero que vocês gostem, comentem o que vocês estão achando, tá bom? Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Se não deu like, dá like. As pessoas esquecem de dar like. Os vídeos têm visualizações, as pessoas não dão like. Né? Não sei o que acontece, que as pessoas esquecem de like, clicar no gostei, né? Ou no como eu não vejo mais os dislikes, né? Os dislikes, como eu não vejo mais isso, eu não sei se as pessoas estão dando dislike, porque para mim não aparece, só aparece os likes. Então dá like aí, galera, porque eu não sei se aquele tanto de gente que viu o vídeo não gostou, que é isso, pessoal, ou simplesmente esqueceu de dar like. Então, tempinho, né, por favor, dá essa força aí pra gente, que ajuda a engajar o vídeo. Eu vou reiniciar. Compartilha também, se você gostou do vídeo, no momento nas suas redes aí, pessoal, do modo live, ele dá essa força pra gente aí, que isso mostra que o vídeo tem relevância e o YouTube ajuda a divulgar ainda mais a mídia, no caso o pendrive, os nossos vídeos, tá? Impressionar, dá trabalho fazer isso aqui, fazer a devida esse vídeo mesmo, galera, eu vou estar introduzindo posteriormente na edição um monte de elementos unidade de armazenamento, no caso o SSD, no vídeo de hoje. Vocês vão ver que... Então, galera, dando sequência aí essa pauta que eu tenho trago para o canal, como dar sobrevida para hardwares mais antigos, né, computadores mais antigos, na unidade de armazenamento. Eu tenho me inscrito recentemente em alguns canais, e tem aparecido para mim vídeos de outros canais, né? De pessoas que estão pegando essas máquinas de alguma forma, seja fazendo caçada em ferro velho, seja pegando por aí nos marketplaces da vida bem baratinho, né? Pessoas que estão trazendo à tona esses equipamentos, equipamentos mais antigos. E eu já tenho feito vídeos aí onde eu falei, eu fiz vídeos aí onde eu falei de formas que você pode estar dando sobrevida para equipamentos mais antigos, né? Eu vou recapitular isso aqui de novo nesse vídeo
E vou falar para vocês, na verdade eu vou deixar recomendações aqui nesse vídeo, assim, para você que quer dar uma sobrevida para aquele hardware antigo e não quer gastar dinheiro. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, só vou recapitular essas coisas que eu acho interessante. Deixa o vídeo mais atualizado e uma forma de eu mostrar esse cenário novo para vocês. Isso é bom, tá? De eu mostrar esse tudo novo aqui para vocês. Porque permite que o que acontece, pessoal? Esse daí mais antigo seja capaz de rodar uma versão mais atualizada. Que as coisas evoluem. O Windows evolui. O Windows ele é um sistema operacional que é o mais usado no mundo hoje, mas ele é cheio de não me toque. Ele fica cada vez mais cheio de frescura, gráficas, né? Fazendo, claro, a coisa está evoluindo, o sistema está rodando, o sistema vai evoluir, obviamente, que ele vai fazer mais exigências. Né? Então hoje, por exemplo, vou fazer as devidas configurações do Windows, tá? O Windows mais tranquilo que você tem hoje, vamos colocar dessa forma, vou utilizar a palavra tranquilo, né, de se usar, é o Windows 10. Porém, pessoal, o Windows 10 ele já não fica mais bom em qualquer equipamento. É preciso que se tenha essa ciência. Final, né? Ficou o desempenho. Um equipamento, por exemplo, que rodava perfeitamente o Windows 8.1 lá de 2014, de terceira o Windows 8, ali de 2014, não fica bom 15, tá? O Windows 10. Lembrando se você não fizer melhorias no seu equipamento. Tá? Porque o Windows 10 hoje é um sistema já está bem modernizado. E a versão atual dele hoje está disponível para uso, sem você ter problemas de incompatibilidade, de falhas, de nada disso. Você vai receber as atualizações periódicas e tudo, né? Utilizando uma versão devidamente original, nada genérico ou de forma diferenciada, vamos dizer assim, né? Não correta. Você vai ter acesso a todos ao suporte que a Microsoft vem dando a esse sistema, né? Mas ele hoje é preciso que se entender que ele hoje, se você não tiver um SSD e 4 GB de RAM para rodar, você, no mínimo, não estou falando nem de placa gráfica nem nada disso, você vai sofrer. Ainda mais se o seu processador for fraco. Tá? Mesmo seu processador sendo atual, se o seu, sendo mais atualizado, né? Não sendo tão antigo, seu processador, por exemplo, de 2016, né? Se for um processador mais fraco, entende o seguinte, você vai sofrer para poder rodar o Windows 10 com fluidez, viu? Se não estiver utilizando um SSD e 4 GB de RAM. Né? Porque é um sistema que hoje ele exige isso, ele pede isso. Né? E hoje 4 GB de RAM é uma quantidade de memória muito comum. Mas ainda assim, pessoal, mesmo que você tenha os 4 GB de RAM, põe o SSD, que você vai ter uma performance melhor. Porque se você for inventar de usar num HD, ainda mais se o seu processador for fraco, e você não tiver uma placa de vídeo dedicada razoável, você vai ter problema de desempenho. Isso é um fato, não sou eu que estou dizendo. Basta que você veja na prática. Isso é um fato. Estou nem falando de Windows 11 aqui, porque o Windows 11 para instalar em máquina que não é compatível, só fazendo gambiarra, e em computadores que não tenham o mínimo para rodar o Windows 10 direito, não vai conseguir rodar o Windows 11 direito também, não vai ficar horrível. Eu falo por experiência própria, que eu já testei, tem vídeo aí no canal, aonde eu coloquei o Windows 11 num Core 2 Duo, 5200 com 3 GB de RAM DDR2, sem placa de vídeo. Tá? E também com uma plaquinha, depois com uma plaquinha de vídeo de 1 GB antiga, uma GT 210 DDR3 64 bits da Nvidia, tá? Melhorou pouca coisa o desempenho, mas não adianta, tá? Não adianta, ficou ruim. Eu vendi essa máquina com o Windows 8 na época, tá? Quando eu vendi, mas falei para a pessoa que comprou para colocar o Windows 10 aqui, mesmo ela estando usável, né? Ela estando o Windows 8 ela ficando rápida, sendo uma máquina muito rápida, para você ter um sistema atualizado, que você não vai ter problema de incompatibilidade de software, não vai ter risco de sofrer por alguma coisa, algum problema que passou batido quando o Windows ainda estava recebendo suporte e a Microsoft não viu, né? Você vai ter que colocar um SSD ali. Eu deixei isso claro para quem comprou esse computador, tá?
E é um fato. É um fato, né? O meu Athlon X3 455, por exemplo, eu vendi ele com uma plaquinha de vídeo, a GT210, e um SSD. Tava funcionando bem, tava rodando até alguns joguinhos, tava. É uma máquina que eu usei com a RX 550 durante um tempo, e vou dizer para vocês que a máquina ficou usável. Mas por que ela ficou usável? Um computador de 2011. Porque eu coloquei, e a minha tava com 8 GB, hein? DDR3. Porque eu coloquei uma placa de vídeo dedicada e um SSD. Aí eu tava conseguindo rodar Windows 10 com fluidez, editar vídeo, usar Second Life, fazer as coisas que eu tô fazendo. Tinha perda de performance? Tinha. Por que tinha perda de performance? Por conta da limitação do processador, né? Tanto que no computador de um cliente amigo meu, que tem vídeo aí no canal também, deu mostrando como realmente essa máquina teve uma sobrevida, e hoje o cliente está satisfeito, né? Ele para poder usar o Windows 10, ele teve que fazer o upgrade. Ele comprou uma placa de vídeo, um RX 550 de 4 GB da Mansa, que eu vou comprar para o computador do meu esposo também, que é uma placa muito custo-benefício ainda hoje. Em 2024, ele é custo-benefício que ela vai aguentar segurar as pontas, não demanda de uma fonte com potência real muito cara, muito parruda, então ela tem baixo consumo, então ela vai resolver. Em resolução HD, por exemplo, 720p, você vai conseguir rodar muita coisa, inclusive jogo, se o seu processador for um processador melhorzinho, tá? E você tiver uma boa quantidade de memória RAM, um SSD, nessa placa vai casar bem com máquinas mais antigas. Então ele comprou a placa de vídeo, ele comprou o SSD, coloquei lá, tá rodando Windows 10. Não tem a melhor performance do planeta? Não tem, porque o processador, apesar de ser um processador que nativamente, por padrão, ele vem com 3 núcleos e 3 threads, né? 3 núcleos físicos, 6 núcleos lógicos, e eu, com a possibilidade de eu poder habilitar o quarto núcleo, vamos dizer assim, né? E a quarta thread, ele tem limitação do processador. Os nanômetros, a tecnologia é outra, é um computador de 2011, já é antigo, muito antigo. Então o que acontece, pessoal? Tá usável, tá dando para usar o Windows 10 de boa, o cliente consegue fazer o que ele precisa, porque o uso dele é Office, internet, e-mail e no máximo um YouTube, nada mais além disso. Então a máquina para ele está resolvendo, e ele teve um gasto de apenas R$500 com essa manutenção, porque a máquina, quando ela foi montada, já foi montada com 4 GB, então ela já tinha 4 GB. O ideal ali que eu falei para ele, futuramente, sobrando um troquinho que não é caro, vamos colocar aí mais 4 GB, para a máquina ficar com 8 GB de DDR3. Aí vai ficar ótimo para ele. Ah, Lucas, bota 16 GB, não precisa. No caso dele ali, não precisa, tá? Um pentezinho de 4 GB da mesma frequência do que está lá, já vai ser o suficiente para aumentando para 8 GB para a máquina ficar um pouco melhor. Mas existe a limitação do processador. Então, pessoal, como que vocês podem fazer para poder dar sobrevida para a máquina antiga sem gastar dinheiro? Aí é que está o pulo do gato, né? Primeiro, pessoal, é preciso entender qual é o foco dessa máquina. Por exemplo, processadores Celeron, Pentium, né, antigos, né, processadores dual core, né, até os quad core, que são, apesar de terem muitos núcleos, são bem antigos, né, Sempron, eu falei de Intel, né, agora eu vou falar de AMD, Sempron, Athlon 2, Phenom 2, esses processadores mais antigos, né, você tem a questão da limitação do próprio processador, da tecnologia empregada neles. Essas máquinas, muitas vezes, elas acabam servindo para qual finalidade que elas vão funcionar muito bem? Computadores de escritório, caixa de loja, atendimento, máquina de atendimento, né? Estudo, atividades básicas, um uso básico. Uma pessoa que tem um computador para uso básico vai servir bem,
E desktops, você ainda consegue melhorar um pouco mais essas máquinas fazendo adição de placa de vídeo, né? Já notebooks, você já tem você tem mais essa limitação. Você fica refém do chipset gráfico que vem com aquele notebook. Se for um integrado da época, vai ser mais fraco do que um dedicado da época, muitas vezes. E aí, galera, não tem como fazer melhoria gráfica, né? O máximo que você vai conseguir colocar um SSD e mais memória. Então essas máquinas aí, se elas tiverem 4 GB de RAM, se for um desktop e você quiser rodar o Windows 10, você vai ter que obrigatoriamente gastar dinheiro. Mas o objetivo aqui agora, nessa parte do vídeo, é como não gastar, melhorar sem gastar dinheiro. Finalizando aqui um vídeo que vai dar em torno de uns 20 e poucos minutos, é o seguinte: em máquinas de terceira geração para trás, né, seja Intel ou AMD, vai para o Linux, tá? Dependendo do uso, vai depender do uso que você vai querer fazer dessas máquinas, tá? Mas se for para tornar essas máquinas usáveis, para serem máquinas de escritório, para você poder para a pessoa estudar, acessar a internet, fazer um uso básico, vai para o Linux. Não inventa de ir para o Windows, porque o Windows é o Windows 10 e não vai ficar muito bom nessas máquinas se você não gastar dinheiro. Agora, se for uma máquina que já tem uma plaquinha de vídeo, que já tem mais RAM, né, que já tem ali alguma coisa nesse sentido, mas não tem um SSD, você pode até arriscar o Windows 10 aí. Claro que você vai ter um limitante da questão do HD mecânico, mas vai funcionar porque você tem uma placa de videozinha ali legalzinha, tem uma boa quantidade de RAM. Mas a máquina tem ali seus 4 GB de RAM, tá com chipset gráfico integrado, é de geração de terceira geração para baixo, né? Vai para o Linux, galera. Não quer gastar dinheiro? Vai para o Linux. E quais Linux eu estou recomendando atualmente? Estou ganhando nada para poder falar isso. Nada. Zero. Mas é porque realmente, na prática, eles estão se mostrando excelentes alternativas para você dar sobrevida para máquinas mais antigas, para você fazer um uso comum sem gastar dinheiro. O Linux, o Windows Ubuntu Cinnamon, o Linux Mint Cinnamon, o Linux Mint XFCE e o Body Linux, tá? Apareceu aí a print aí nessa tela aí, ó, dos referidos sistemas, tá bom? Então, é o que eu estou indicando hoje para vocês estarem utilizando sem gastar dinheiro. Então, pessoal, assim, esses Linux têm se mostrado muito eficientes em equipamentos mais antigos. Tem vídeo aí no canal do Body Linux rodando no meu Toshiba Satellite Tura 64X2 de 2007, tá? Meu notebook. Tem vídeo no canal desses Linux que eu estou falando aqui. Eu acho que só não tem do Linux Mint Cinnamon XFCE. Eu acho que do Linux Mint XFCE, eu acho que tem do Linux Mint XFCE. Dá uma procurada aí que eu acho que tem sim. Ou Cinnamon. Tem um vídeo do Linux Mint rodando. Tem vídeo do Body Linux rodando, tá? E tem vídeo do Windows Ubuntu Cinnamon rodando também, né? No PC real. Então veja que são sistemas que são perfeitos para vocês darem sobrevida àquelas máquinas mais antigas, tá? Máquinas que eu diria de terceira geração para baixo, né? Você já começa a ter mais problemas aí em questão da idade do hardware, da limitação do próprio hardware. Então, principalmente notebooks, eu diria para vocês que essas distribuições Linux que eu aqui citei, Mint, XFCE e Cinnamon, Linux, Windows Ubuntu, Cinnamon e Body Linux, nessas 3 distribuições aqui,
que tem interfaces muito amigáveis, são muito rápidas, muito completas, elas vão te atender perfeitamente bem. Se você quer montar, veja bem, se você quer montar uma máquina para escritório, né, para atendimento, uma máquina para uso internet, office, eu vou dizer para vocês que dessas três aqui, aqui você não vai precisar fazer basicamente nada, porque ela já vem com um pacote Office ao estilo Microsoft Office instalado, é o Windows Ubuntu Cinnamon. Ela vem com OnlyOffice, que é uma excelente distribuição gratuita do Office, que é a cara do Microsoft Office atual. A pessoa não vai ter dificuldade nenhuma de usar e vai funcionar perfeitamente. E essa distribuição ela vem completa, com jeitão de Windows 10. Então, para uma pessoa que está habituada a utilizar o Windows, ela não vai sentir diferença nenhuma. A bem da verdade, essas três distribuições que eu citei, elas têm uma interface muito semelhante à interface do Windows na sua usabilidade. Um pouquinho de customização, coisa simples, tá, que você faz, você consegue fazer a pessoa que for usar essa máquina se sentir muito confortável e conseguir usar o Linux sem medo, porque a sensação que ela vai ter de usabilidade é a mesma do Windows. Então, o que ela vai fazer, ela vai usar sem medo. Sem medo. E aí, pessoal, para que vocês não tenham... vocês podem pensar assim, mas é porque Linux usa uma formatação diferente de HD, de não sei o que, tá. Beleza. Sabe o que você pode fazer num caso desse? Que eu não mencionei nos outros vídeos. Se o HD que você está utilizando nessa máquina... Aí outra, antes de falar disso. Todos esses sistemas funcionam muito bem em HDs mecânicos. Tá? Funcionam muito bem em HDs mecânicos. Então você vai ter um desempenho bom aí, sem necessidade de usar SSD se não tiver. Então, o que você pode fazer num caso desse? Se os HDs tiverem uma boa capacidade de armazenamento, né, 250 GB, 500 GB, 320 GB, né, for um HD assim, esses sistemas consomem pouco, tá? O Body Linux consome muito pouco, tem um visual muito agradável, tem um visual muito relaxante, né? Eles pensaram muito nessa questão de criar um ambiente agradável, né? Já no modo escuro. O Linux, o Mint também tem um visual legal, né? E o Windows Ubuntu tem um visual estilo Windows, né? Windows 10, tá? Mas o Body Linux é o que consome menos. O XFCE vem na seguida. O Linux Mint XFCE vem na seguida. E os que vão consumir um pouquinho mais ali, mas nada tão absurdo, são o Linux Mint Cinnamon e o Windows Ubuntu Cinnamon. Até porque o Windows Ubuntu Cinnamon também vem com um monte de coisa já instalada no sistema quando você coloca. Tá? Mas o que você faz? Você particiona o HD, deixando a unidade de sistema. Por exemplo, vou pegar um caso aqui extremo de máquina com pouquíssima configuração. Eu tenho ali um HD de 250 GB. O que eu posso fazer num caso desse? Eu posso deixar tranquilamente 100 GB para o sistema operacional Linux e os outros 150 GB, né? Eu vou deixar para arquivos. Tá perfeito. Aí como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma partição do sistema, tá? Com a quantidade de gigas que eu quero deixar pro sistema e no formato que o Linux precisa para poder, que ele vai pedir para poder instalar, e vou criar uma partição tradicional, FAT32, né? Padrão tradicional, para a unidade de arquivos, que qualquer sistema vai reconhecer, seja Linux ou Windows. E ali eu vou deixar para a pessoa poder salvar todos os arquivos dela. E com uma configuração simples no gerenciador de arquivos do Linux, eu consigo aí fazer com que eu redirecione as pastas padrões do sistema para a unidade de arquivos,
Então a pessoa ela que está habituada ali a salvar as coisas no imagens, nos vídeos, nos documentos, ela vai estar salvando aonde ela está habituada, porém o próprio sistema já vai estar jogando tudo isso dentro da unidade de arquivos. Então se precisar futuramente fazer alguma formatação, alguma instalação de sistema nesse computador, você não vai ter problema, porque você vai mexer só na unidade de sistema, não vai mexer na unidade de arquivos. Se a máquina possuir duas unidades de armazenamento, a máquina que você está pegando ali, que você está dando uma sobrevida, melhor ainda. Você não vai ter problema praticamente nenhum. Você deixa uma unidade de armazenamento física para arquivos e a outra para sistema. Pronto. Uma você deixa no formato na formatação que o Linux vai fazer para poder ficar instalado ali. E a outra você vai deixar no formato padrão que qualquer sistema reconhece, tanto o Windows quanto o Linux. E aí você deu vida para uma máquina mais antiga, sem necessidade de gastar dinheiro, né? Sem necessidade de fazer nenhum upgrade de peça. Então, computadores mais antigos, de terceira geração para baixo, vai para o Linux, vocês não vão se arrepender. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, comenta, compartilha. Valeu, falou e fui. Desculpa aí Espero que vocês tenham gostado do cenário. E desculpa aí os barulhos externos. Isso é uma coisa que eu pretendo, ter meu estúdio. Não consegui fazer até hoje. Tem outras prioridades aí que estão me impedindo de seguir adiante com esse projeto, né? Quer dar uma força pro canal? Quer nos ajudar nesse projeto do estúdio? E o projeto tá pronto, só tem que executar. Valeu, falou e fui. Nosso Pix está aí.